Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para o canal quais foram os melhores e os piores livros que eu li esse ano. Ao total eu li 37 livros esse ano. Eu acredito que agora até encerrar o ano eu consiga terminar em 40 livros. E dessas leituras algumas eu aproveitei muito, algumas eu gostei muito. E outras eu não gostei tanto, ou nem consegui terminar. Eu contei aqui só os livros que eu terminei de ler. Tiveram mais 2 livros que eu comecei e não consegui terminar. E eu também vou trazer para essa lista e vou falar sobre eles. Então eu selecionei os 10 melhores livros e os 5 piores. Alguns eu tenho físico, e aí eu vou mostrar. Mas muitos eu li pelo Kindle. Porque esse ano a gente assinou o Kindle ilimitado. Então eu não tenho eles físicos, mas eu vou colocar as fotinhos aqui com editora e tudo mais. Entre os 10 melhores, eu não poderia deixar de citar Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu trouxe até um vídeo aqui para o canal, posso deixar aqui nos cards. Que é um livro de romance, ele lembra muito os romances da Jane Austen, embora ele tenha mais uma pegada política e crítica social do que a Jane Austen costumava fazer. Mas ele é um livro muito bom, ele entrega muito no romance. A personagem principal ela é muito cativante. O mocinho eu já não achei tão cativante assim, mas ele é legal até. Enfim, é uma história que te prende do início ao fim. E eu classifiquei ele no Scooby como 4 estrelas, se eu não me engano. O segundo livro que eu quero trazer, que foi uma grande surpresa pra mim, eu achei que talvez eu não gostasse, no fim eu amei, virou uma das minhas obras literárias favoritas, foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e esse eu tenho físico, eu li essa edição aqui, ó, da Príncipes, que é uma editora que é meio controversa, tem muitos livros que a tradução não são boas, mas essa eu não vi nenhum grande problema e eu gostei muito da história. A Charlotte Brontë entrega tudo aqui. E assim como eu falei de Norte e Sul, Jane Eyre também lembram muito os romances da Jane Austen. Não é tão estranho assim de pensar, elas eram contemporâneas, elas estavam enxergando as mesmas coisas. Só que as irmãs Brontë, elas têm uma pegada mais mística que a Jane Austen não tem. Esse livro ele entrega não só um romance, mas ele entrega mistério, ele entrega toda uma trama enroscada que a Jane Austen não prioriza nas histórias dela. Nas histórias da Jane Austen normalmente são histórias mais rotineiras. E essa daqui não, é uma história bem louca, assim, que só dentro da imaginação de alguém que aconteceria mesmo, sabe? Então, eu gostei demais. Enfim, eu gostei muito. E esse daqui eu categorizei como 5 estrelas no Scooby, porque ele é maravilhoso. Eu também já falei sobre ele no canal, então eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso aí, vamos pro próximo. O terceiro livro que eu queria trazer era o último livro que faltava eu ler da Jane Austen, que é Mansfield Park. Foi até meio confuso, assim, ler Mansfield Park logo depois de ler Jane Eyre, porque as personagens principais das duas histórias, elas são bem parecidas de personalidade. E aí, às vezes, eu confundia as histórias, assim. E o que eu gosto em Mansfield Park também tem a ver com o que eu gosto em Jane Eyre. Eu gosto muito da personalidade da personagem principal da história. Ela é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa que não enxerga nela as características boas e belas que ela tem. E isso é bem legal porque enquanto ela, como personagem, não enxerga isso, a gente vai valorizando essas características, assim, muito mais. Mas eu não diria que é tão parecido de um jeito preocupante, porque são histórias que vão para lados completamente diferentes. Só que foi engraçado fazer uma leitura depois da outra. Mansfield Park eu ainda não trouxe para o canal, mas eu quero trazer logo, porque também é um livro que vale muito a pena falar. E, inclusive, eu queria ver se eu fazia um quadro de assistindo readaptações de livros, porque tem muitas adaptações de livros, por exemplo, de todos os livros da Jane Austen, que nem são tão conhecidas e às vezes são muito boas também. Eu ouvi falar que a Abadia de Northanger tem uma adaptação para o cinema que é linda demais e eu nunca
Vi, nunca assisti, porque não é um dos romances mais falados dela, né? Então eu quero ver se a gente traz isso um pouco pro canal também. O quarto livro que eu quero trazer pro canal foi um livro que me surpreendeu demais, que me fez encantar por uma autora contemporânea que eu não conhecia, e foi Água Fresca para Flores. Eu também já falei sobre esse livro aqui no canal. Ele fala sobre o luto materno, fala muito sobre tu achar que a tua vida acabou e depois tu descobrir que foi só uma virada de chave e outras coisas muito maiores vão acontecer, e que a vida no fim das contas continua. Tem uma frase que a Valérie Perrin fala nesse livro que volta e meia passa pela minha cabeça para ver como a literatura tem esse poder, né, de às vezes trazer para nossa boca coisas que a gente não saberia falar, não saberia explicar de nenhuma forma. E esse trecho ele falava assim: Stephanie acreditava que eu ficava ansiosa para encontrar a minha filha, mas estava ansiosa para encontrar a vida após a minha filha. Outras vidas que não a minha. A principal tinha se apagado, o vulcão havia se extinguido, mas eu sentia as ramificações, os sulcos surgirem dentro de mim. Falo muito de Leonine para outras pessoas porque não falar dela seria deixar que ela morresse de novo. Não pronunciar o nome dela daria razão para o silêncio. Vivo com sua lembrança, mas não digo a ninguém que ela é uma lembrança. Finjo que ela mora em outro lugar. Enfim, é um livro lindo e ele não é um livro triste. Ele é um livro que fala sobre a superação, sobre a resiliência humana. Outro livro que eu trouxe para o meu top 10 desse ano foi esse livro aqui, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Eu não conhecia essa obra, foi uma indicação e eu não escolheria ler se não fosse uma indicação. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Ele é um daqueles livros que serve como conto infantil, mas também serve para adultos lerem. Assim como o Jardim Secreto, que eu também trouxe para essa lista, porque não tinha como não trazer. Então ele tem aquela característica de fantasia, ao mesmo tempo em que está falando da vida real. E eu falei também sobre ele no canal, e eu vou deixar o link de todos os livros que eu já falei aqui no canal. Mas, enfim, esse daqui também maravilhoso. Eu acho que eu coloquei 4.5 estrelas no escuro. Outro livro que eu trouxe pro meu top 10 é um livro que eu não esperava trazer. Eu achei que eu talvez nem gostasse da leitura e eu gostei demais, eu me encantei demais com a leitura desse livro. E ele é um livro nacional, é do Machado de Assis, Helena. Quando se fala do Machado de Assis, normalmente se fala da fase realista dele. Dificilmente os livros da fase romântica dele são citados. Mas pensando no início desse ano e pensando o quanto eu gosto de romance de época, eu achei que ia ser interessante dar chance para ler um romance de época escrito aqui no Brasil. E então eu escolhi ler Helena, né? Gostei demais do jeito que o Machado de Assis trouxe esse romance, de como ele não foi nada clichê, de como ele não é tão escandalizante quanto eu achei que seria, porque eu já tinha uma noção da história, mas eu não tinha 100% de noção. E já dá pra ver em Helena alguns elementos do realismo dele, porque é uma característica do próprio Machado de Assis. Então, assim, existe ironia, existe crítica, mas também existem personagens inspiradores, uma coisa mais otimista, assim, na forma dele de falar. E eu particularmente gosto disso, não vejo problema e acho até bom. Então, sei lá, né? Gostei muito. O sétimo livro é O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Esse livro ele também serve como um conto infantil. Ele é um livro que eu imagino uma mãe lendo para o filho antes de dormir, porque ele é um livro encantador, mágico, ao mesmo tempo que ele não é fantasioso, né? Ele fala sobre a realidade, só que a partir da perspectiva de uma criança. E isso é que é tão legal nesses livros em que o personagem principal são crianças, porque eles nos atentam para detalhes que a gente
já passa despercebido pela gente. E eu gostei demais da história. É uma história bem cativante, muito bonita. Tu consegue imaginar muitas cores e como ficou aquele jardim e as coisas acontecendo. Eu gosto de história com final feliz, de história leve, assim. Então pra mim foi 5 estrelas e foi maravilhoso. Outro livro que eu não podia deixar de trazer foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu não li físico, eu li no Kindle, que é Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. Eu sou encantada na escrita da May Alcott. Eu gosto demais da história de todas as irmãs e da personalidade de todas as irmãs que ela criou. Eu gosto que a May Alcott, ela mistura elementos de 2 escritores que eu amo muito, que é o Charles Dickens e a Jane Austen. Ela consegue mesclar os dois e fazer uma história com um tom fantástico, mas falando de coisas cotidianas e de uma vidinha simples, sabe? Então isso é incrível, eu gosto muito da escrita dela. Outro livro que eu resisti um pouquinho a trazer aqui no meu top 10, mas que no fim das contas foi um livro que me marcou muito, então eu não poderia deixar de trazer. Ele me provocou em diferentes sentidos, então em alguns aspectos ele foi uma experiência um pouco negativa, mas em outros ele foi uma experiência positiva, e eu acredito que também tem isso nas nossas leituras. Às vezes os livros eles podem incomodar de alguma forma, mas ainda assim te trazer reflexões importantes, né? E O Morro dos Ventos Uivantes, que é da Emily Brontë, ele entrou nessa lista mais pelo incômodo que ele me causou do que pela coisa boa que eu senti lendo. Quando eu comecei a ler o livro, eu quase desisti. Foi muito difícil de eu me prender na história. Eu achei que eu adoraria a história desde o início, porque eu tinha lido Jane Eyre antes, então eu pensei, é outra irmã Brontë, mas deve ser mais ou menos a mesma pegada. E não. A Emily Brontë, ela tem uma ênfase muito mais focada no suspense do que no romance. Então, no livro dela, assim como no livro da Charlotte, tem mistério, só que é um mistério denso. As histórias elas são entruncadas, as pessoas elas se odeiam e tem muita vingança e tem muita raiva e tem muita coisa ruim acontecendo. Então é difícil de tu pegar um personagem e dizer, contigo eu simpatizo, porque no fim das contas, na história dela, tu não simpatiza exatamente com ninguém, mas ela fala sobre raiva, sobre vingança, sobre obsessões. E é uma história que deixa uma marca muito forte. Então, ele com certeza foi um dos livros que se destacou esse ano nas minhas leituras. E o último livro que eu venho trazer para essa lista foi um livro que me surpreendeu muito esse ano. Eu não estava planejando ler ele e eu gostei demais. Ele é um livro nacional também. Foi o segundo livro nacional que eu li esse ano. É A Mulher que Fugiu de Sodoma, do José Geraldo Vieira. Eu quero trazer um vídeo para o canal só sobre esse livro. Ele é um livro muito bom, ele retrata uma realidade mais próxima da nossa. Eu costumo ler muito livro de época e esse ele é um pouco mais atual. Então ele é um livro que fala sobre o vício e sobre o quanto esse vício ele pode atrapalhar relacionamentos, mas atrapalhar também a vida de qualquer indivíduo. Então a gente tem um casal, que são os personagens principais da história, mas o personagem principal mesmo é o Mário. E o Mário, ele tem um vício, não sei se eu falo, vou falar na verdade, porque aparece no início da história. Ele tem um vício em jogo e ele oculta isso da esposa dele no início, mas chega um momento em que ele tem que falar pra ela o problema em que ele se meteu. E aí a história toda se desenrola com relação a isso. Ela tenta ajudar ele, mas ele não quer se ajudar. E isso é uma coisa que acontece na vida de tantas pessoas, sabe? A história fala muito sobre uma pessoa que tem um vício terrível e não consegue controlar esse vício, que apesar de tudo tá tentando de alguma forma melhorar a própria vida. E aí por outro lado tem a outra pessoa, né, a esposa do Mário, que vendo isso de fora, não sabe exatamente como ajudar, não sabe se pode ajudar, às vezes precisando escolher se afastar
dessa situação como uma forma de não se enrolar junto com essa história. E aí na Bíblia, a mulher que fugiu de Sodoma, existem duas mulheres no fim das contas que estão fugindo de Sodoma. Tem a filha e tem a esposa. E a filha, ela não olha para trás, mas a esposa acaba olhando. E quem acaba olhando vira pedra. E aí farei o paralelo do Mario com o vício em jogo, né? Que quando ele olha para trás, ele vira pedra. Mas tem a esposa do Mario que, apesar de uma circunstância toda entroncada, ela de certa forma consegue fugir de Sodoma, ela consegue realmente sair. Enfim, não posso falar muito mais sobre o livro, mas eu quero trazer um vídeo só sobre ele no canal. Ele é um livro muito bom que eu recomendo muito. Foi 5 estrelas pra mim. E agora vamos aos 5 piores livros. Então, eu sei que isso é uma lista pessoal, tá? Então, assim, eu não tô falando que são livros que são de fato ruins. Inclusive, eu vou trazer livros aqui que são bem aclamados pela crítica, mas eu não consegui terminar de ler. Pra mim foi horrível. O primeiro livro que eu quero trazer é da Virginia Woolf e eu comecei a ler ele porque a Clarice Lispector citou a Virginia Woolf. Então eu pensei, tá, vou pegar um livro dela pra ler. Eu escolhi A Senhora Dalloway. Só que eu descobri, lendo o livro, que o que a Virginia Woolf tá querendo fazer nele é um livro baseado no fluxo do pensamento. Então, quase não tem pontuação, segue a linha de raciocínio da pessoa. Às vezes ela tá pensando numa coisa, daqui a pouco ela tá pensando em outra. A ideia do livro inteira é se passar em um dia em que a senhora Dalloway vai comprar flores e montar a decoração para dar uma festa de noite. Só que ele é um livro muito difícil e demorado. Só que eu achei particularmente entediante a história. Foi muito difícil de continuar ela, de tentar terminar. Então eu acabei largando. Eu tô mais ou menos na metade do livro. Não sei, talvez ano que vem eu consiga terminar de ler ele. Mas foi bem difícil pra mim. E aí eu descobri que isso foi um exercício de escrita da Virginia Woolf. Não necessariamente ela escreve assim todos os livros dela. Então eu quero tentar dar uma outra chance pra essa autora, porque foi o primeiro livro que eu li dela e eu odiei. Mas fica difícil também de tirar todas as minhas conclusões a partir de uma obra, sendo que ela tem várias, né? Então ano que vem eu também quero ler outro livro dela, talvez Um Teto Todo Seu, talvez A Viagem, não decidi ainda. Outro livro que entrou como um dos piores desse ano, eu não acredito que eu tô fazendo isso, porque essa é uma das minhas escritoras favoritas brasileiras, mas é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E eu sei exatamente por quê. Ela tava fazendo exatamente o mesmo estilo de escrita que a Virginia Woolf nesse livro aqui. E é exatamente a mesma coisa que me incomodou na história. É o quão maçante foi e o quanto ela tá o tempo inteiro num quarto olhando pra uma barata num roupeiro. E aí fica muito difícil pra mim de acompanhar os pensamentos dela e tentar entender o que ela tá falando, sendo que externamente não tá acontecendo exatamente nada. O outro livro que eu queria trazer, ele foi um livro que a gente escolheu no clube de leitura das minhas amigas, então a gente acabou lendo juntas, que é Amores Verdadeiros. E aí ele conta a história de uma mulher que era noiva, e aí o noivo dela acaba desaparecendo em alto mar, e ela acredita que ele morreu, então ela reconstrói a vida dela, muda completamente. Anos depois ele aparece e diz pra ela, enfim, e aí diz pra ela que ele ficou todo aquele tempo tentando sobreviver pra voltar pra casa, só que ela já mudou completamente de vida, eles já não se reconhecem mais enquanto casal. É uma história que não me pegou, eu não gostei muito da escrita da autora e eu também não simpatizei muito com a história, então entrou como um dos piores livros do ano. Outro livro que eu não gostei de ler esse ano foi Um Típico Natal, que é mais um conto do que um livro da Louisa May Alcott. Achei a história muito parada também, ao contrário de Uma Canção de Natal do Charles Dickens. Ela não é uma história tão inspiradora e que dá aquele quentinho no coração como as histórias de Natal costumam dar. Então, pra mim não cumpriu o objetivo de história de Natal. E aí o último livro é O Experimento do Amor Verdadeiro. Não é que eu odiei a história, é que eu li livros bons esse ano, então acaba que eu tinha que escolher os piores, né? Então esse
Não foi um dos melhores romances românticos que eu li esse ano. Eu também acabei lendo por causa do clube de leitura. Não foi uma experiência de todo ruim, mas eu acho que faltou detalhes, faltou algum aprofundamento ali na história. Acabou que ficou mais como uma narração pura e crua do que estava acontecendo, e eu não gosto de livros que são assim. Eu gosto de livros que eles tragam um pouco de poesia, de reflexões, de pensamentos diferentes, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima.